Olá, seja muito bem-vindo. Esse é um novo projeto que eu trago para vocês, que eu quero compartilhar, eu quero trazer para vocês situações das pessoas que são muitas vezes invisíveis para a sociedade. E a internet é o lugar mais democrático do mundo para a gente poder dar luz para essa situação. Para as pessoas que têm diagnóstico do autismo, pessoas com deficiência, mães, trabalhadores, pessoas acidentadas no trabalho. Eu que sou advogado, especialista no direito dos autistas e dos trabalhadores, trago aqui para vocês as novidades que rolam no país inteiro todos os dias sobre a situação de direitos violados por essas pessoas. Vamos deixar de ser invisíveis, vamos mostrar para todo mundo quais são os seus direitos. E para isso eu vou comentar as principais notícias que foram destaque, tanto no noticiário nacional como de situações locais, também atualizações legislativas, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Então eu já te convido para me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, que eu vou trazer sempre para você novidades sobre o direito dos autistas, notícias, direitos e sempre trazer atualização sobre esse tema relevante. Eu peço para você de coração, compartilhe esse vídeo, esse canal com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas saibam dos seus direitos, porque a pessoa informada ela não vai ter o seu direito violado. E eu sei que essa batalha não é fácil, mas juntos a gente vai conseguir trazer luz para essa situação, para quem mais precisa. E hoje eu quero começar trazendo uma notícia que me tocou muito o coração, porque vocês vão ver que aquela ideia de que o autista não pode trabalhar, que ele é incapaz, está enraizado na cabeça de muitas pessoas. Só que isso é um preconceito que está proibido pela lei, e a lei, além de não permitir essa situação, ela também traz consequências para a pessoa que descumpre isso, porque o autista é sim capaz e ele pode trabalhar. E eu vou te mostrar nessa notícia o que aconteceu num caso em que foi muito recente, mas muito relevante. Eu quero que você conheça esse direito, eu quero que você espalhe essa situação, compartilhe com todo mundo e me siga aqui no canal para sempre ficar por dentro dessas novidades que envolvem os direitos dos autistas, dos trabalhadores, das pessoas com deficiência, das mães, dos acidentados, enfim. Eu quero trazer a luz sobre esse assunto. E eu peço para você também, deixa aqui nos comentários alguma situação, algum caso que você conviveu, que você presenciou, que você ficou sabendo, que a gente vai trazer aqui toda a repercussão jurídica sobre isso, tá bom? Vamos ao caso? Então tá aqui a notícia do site Migalhas, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que reconheceu como discriminatória a demissão de um trabalhador autista. E é essa notícia que eu quero comentar com vocês hoje. Nessa notícia, ela traz para a gente uma situação que é muito sensível e que é muito relevante atualmente, porque criou-se na cabeça das pessoas que não convivem com as pessoas autistas que elas são pessoas incapazes, inválidas, que não têm condição de trabalhar. E isso gera o preconceito, e isso reflete também no ambiente de trabalho. E como a gente vê nessa notícia aqui, a 10ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ratificou a natureza discriminatória da demissão de um auxiliar de logística diagnosticado com transtorno do espectro autista. Essa decisão foi unânime e ela manteve uma indenização de R$50 mil por danos morais, que já havia sido determinada aí na primeira instância, na 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Além dessa indenização, a notícia traz que o trabalhador ainda teve outros direitos que foram violados e que foram reconhecidos aí nessa decisão, no valor de aproximadamente R$100 mil, tá? Então não só a dispensa discriminatória. E o que é curioso aqui, para não dizer triste, é que essa trabalhadora ela foi dispensada poucos dias após apresentar um atestado médico comprovando a sua condição diagnosticada de transtorno do espectro autista. Então, não tem como a empresa se furtar dessa alegação de que ela mandou essa trabalhadora embora pelo diagnóstico dela de transtorno do espectro autista. Então foi sim uma dispensa discriminatória, a justiça reconheceu essa situação e por isso indenizou essa trabalhadora. Isso que a gente precisa deixar claro. Tá? A notícia traz, dentre outras situações aí, que, como eu vou deixar o link na descrição,
vocês conseguem acessar e ler com muita atenção tudo que foi tratado. Mas eu quero destacar algumas situações aqui para vocês. Primeiro, aquilo que foi usado como argumento. A despedida ocorreu em razão de a autora apresentar atestado médico da sua condição de saúde e ter solicitado adaptação. Chama a atenção o total descaso de todas as réis, que eram mais de uma parte requerida, né? Mais de uma reclamada, tinham mais de uma empresa no polo passivo, para as peculiaridades do caso da autora, que inclusive são demonstrados pelo fato de todos apresentarem audiência prepostos sem nenhum conhecimento do fato ou dos fatos. Então, isso aqui é bem relevante e é bem importante deixar claro. Outro ponto que eu destaco aqui nessa notícia é que o desembargador, relator desse caso, ele fundamentou a sua decisão no artigo 1º da Lei 9.029 de 1995. E eu quero trazer para vocês o que diz essa lei. Eu já estou aqui no site do Planalto, a Lei 9.029 de 13 de abril de 1995, portanto não é uma novidade para ninguém. Essa lei já tem mais de 30 anos, completou 30 anos agora no mês de abril de 2025. Ela proíbe a exigência de atestado de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e da outras providências. Então vocês lembram que o juiz fundamentou lá no artigo 1º, né? Vamos ver o que diz aqui o artigo 1º. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, veja bem, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Ressalvados, neste caso, as hipóteses de proteção à criança e adolescente previstas na Constituição Federal. Portanto, não tem como a gente negar que essa dispensa foi discriminatória porque proibiu a manutenção do trabalho em razão de uma situação de deficiência do trabalhador, em razão de uma situação de diagnóstico do transtorno do espectro autista. E foi coincidentemente logo após esse diagnóstico e esse atestado médico que a empresa dispensou o trabalhador. Então isso é preciso deixar muito claro para vocês, tá bom? Essa lei aqui, a título de curiosidade, o trabalhador que é demitido logo após o diagnóstico de câncer, enfim, algumas situações, assim, algumas doenças que são mais graves, mais sérias, mostra que o trabalhador tem essa proteção da lei, dele não poder ser mandado embora sob pena de ser caracterizado como uma dispensa discriminatória, que pode, em alguns casos, dar o direito ao trabalhador da reintegração dele no emprego ou ainda a indenização por danos morais. Então é isso, pessoal. Eu queria aproveitar para agradecer imensamente para você que teve paciência de ficar até aqui. Pedir que você tenha compreensão caso algum equívoco tenha sido cometido. Esse é o primeiro vídeo e eu prometo para vocês que vou trazer muito mais. Quero trazer algumas situações aqui que são bem sensíveis e poucas pessoas sabem, conhecem esse direito, tá bom? Agradeço, não deixa de me seguir, ativa as notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo e sempre que você precisar de alguma coisa, me segue aqui na rede social, me segue lá no Instagram, me manda um direct, me manda uma mensagem que vai ser um prazer conversar com você sobre o seu direito, o direito do seu filho, o direito dos seus pais, tá bom? Eu estou à sua disposição, conte comigo e vamos à luta porque você não está sozinha. Até a próxima.